Olá, sucateiros! Boa noite a todos. Essa é a live, mais uma live das 31 que vamos realizar aqui no mês de janeiro, né? Me chamo Mel, que faço parte da equipe Sucatinha, e hoje vamos falar dos cuidados básicos para não se perder uma ninhada, certo? Uma ninhada, é claro, do nosso peixe maravilhoso que tanto adoramos criar, né, gente? Então fico feliz em contar com vocês aqui nessa live. Só um momentinho, gente, aqui que eu tô me preparando. Hoje foi um pouco corrido e quase eu perdi o tempo da live, né? Vocês estão escutando direito? Confirma aí pra mim, gente. Esse povo é uma figura, ó. Esse Hélio, ó. Deixa de onda, seu Hélio. Gente, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é bastante interessante pra galera que está começando, porque a gente vai falar sobre as ninhadas, né? Falar um pouco sobre esses cuidados básicos da ninhada. Ou quem puder aí pra mim escrever cuidados básicos para não perder a ninhada, para eu fixar aqui nos comentários. Me ajuda aí, gente, que hoje tá um pouquinho corrida aqui. E a gente vai debater um pouquinho disso. Se vocês por acaso sentiram alguma coisa, vocês já tiveram alguma perda. Ó o Hélio aí, valeu Hélio. Fixar comentário, pronto. Cuidados básicos para não perder a ninhada. É isso aí, valeu galera, valeu. Eu fico feliz porque eu vejo que tem um pessoal bem participativo. Toda live a gente tá com aquele mesmo número de pessoas, né? 40, 45, 50 pessoas. Isso está sendo bastante importante para a gente, porque a gente percebe que tem um número de pessoas que realmente se dedica a estar naquele horário, independente se a gente vai salvar ou não, que é aquilo que eu falei, né? Quando a gente está aqui conversando, está debatendo, né, sobre um determinado assunto e vocês mandam as perguntas e tal sobre esse assunto específico, a gente consegue ser mais dinâmico, consegue ajudar mais ainda vocês. Então, façam isso, gente. Não deixe para assistir depois, não. A live tá aí, certo? Vocês podem assistir depois. Mas é importantíssimo que vocês estejam no momento exato da live, porque aí vocês vão tirar as dúvidas. Pode ser um problema que aconteceu aí, ou de um amigo seu, né? Essa troca faz com que todos nós nos ajudemos, né? Beleza, gente? Deixa eu ver quem é que tá aqui participando. Eu tenho o Osmar, tenho o Fábio, tenho o Hélio aí que mandou um comentário. Ricardo, grande Ricardo tá aí também. Gessiliânio, deixa eu ver aqui, Coibox, sempre tá por aqui também, ó, JP Nogueira, Emerson, valeu galera, valeu, Teresina, grande José, você é uma figura, fico muito feliz de estar aqui com você, com todos vocês na verdade, mas você é uma figuraça, fico muito feliz de estar aqui. E aqui ó, Jairon, poxa gente, valeu, valeu. E aí gente, se vocês por acaso já tem alguma dúvida com relação a isso, a gente já pode ir falando um pouco sobre esse tema. Deixa eu só ajeitar mais uma coisinha aqui, rapidinho. Pronto. Eu acho que agora não vou mais precisar me preocupar com as coisas aqui, não. Hoje foi uma correria, mas estamos aqui como foi prometido, né? Beleza, gente? Então vamos lá. Os cuidados básicos que a gente precisa ter com as ninhadas vêm muito antes das ninhadas nascerem, digamos assim, certo? A gente tem um e-book aí que, de certa forma, dá alguns conselhos para quem está pensando em reproduzir beta. Então, esse planejamento das cruzas, de receber a ninhada, né? de receber, no caso, de preparar o local, de cuidar da melhor forma e tal. Isso tudo depende de um certo planejamento. Então, para que isso aconteça bem, quanto mais bem planejado você for, melhor. Então, primeiro, o cuidado básico, na verdade, da ninhada é você se preparar para ela. Antes de reproduzir, pensar no alimento dela. Esse aqui é básico, inclusive até a gente já tocou nesse ponto na live passada. Não tem como você querer levar uma ninhada assim só por vontade. Não, eles dependem de cuidados básicos para chegar lá. E o básico é a alimentação.
E o principal, além da alimentação, é a água. O desenvolvimento deles depende muito da qualidade da água. E a gente vai falar um pouquinho de cada um desses pontos, da alimentação e da água. Alguém poderia me dizer aqui, quem que já tem uma certa experiência também, para a gente, enfim, para ter uma participação aqui, para aconselhar as pessoas também, sobre qual é o alimento principal da ninhada até pelo menos um mês de idade? Quem é que consegue, quem é que chuta aí, quem é que sabe? Vamos ver aí quantas pessoas estão sabendo aqui na live. Se realmente só tem iniciante ou tem uma galera que já tem experiência, né? Vamos ver aí. Deixa eu ver aí. Olha, alguém já falou aqui, ó. Artêmia. Carlos aqui, parabéns, Coibox, Cisto de Artêmia, exatamente, galera, olha aí, tem uma galera que sabe já aí, não é tão iniciante assim não, tô vendo que a live não é só pra galera que tá realmente começando no início não, é uma galera que já tem um certo conhecimento aí, tô vendo que já deve ter tido experiência, reprodução, quem já botou pra reproduzir aí, quem já teve a sua primeira ninhada, diz aí, eu já tive, porque a gente fica sabendo a quantidade de pessoas que estão tendo já sucesso ou estão tendo alguma dificuldade. Vi que já mandaram perguntas. Tá, aqui tem o Coibox estava falando sobre uma questão da amônia dele, subiu e fiz TPA e não saiu tudo, depois fiz uma TTA e perdi uns 20 alevinos. É complicado as trocas d'água, né? Mas na verdade o problema não foi nem a questão da troca, talvez foi a questão da amônia, né? Que subiu antes do esperado. E geralmente quem faz teste de amônia sabe que o pico de amônia para os alevinos, né? Para essa fase larval, o pico dá rapidamente lá em cima se a água tiver naquele pH neutro, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Vamos falar um pouco sobre a água, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação. A gente já vi que a galera tá sabendo de algumas coisas. Deixa eu ver aqui, tem gente mais falando. Beleza, então, primeiro ponto é a água, né? A água de qualidade. O que é a água de qualidade? O rapaz acabou de falar aí sobre a amônia, né? O nível de amônia. Quem ainda não tem o teste de amônia, é importantíssimo que adquira, para que você conheça qual é o ciclo, digamos assim, de produção seu, de trocas de água, enfim. Porque se você não faz teste, você vai ficar à mercê do acaso. Ah, eu vou trocar uma vez no dia... Aí daqui eu só troco daqui a 3 dias. Às vezes nem, dependendo da água, às vezes poderia até ser mais tempo. Mas aí você quer trocar com menos tempo. Gera um certo tipo de trabalho que de certa forma às vezes é até desnecessário. Então tem casos que você tem que trocar todo dia e você não sabe. Por quê? Porque não faz teste de amônia, não sabe os níveis os parâmetros todos da sua água, né? De pH, DH, GH, enfim, todos os parâmetros. A maioria do pessoal que começa na criação de beta, geralmente é um pouco diferente da galera que inicia um pouco querendo a parte do aquarismo com filtragem, geralmente eles querem levar um pouco as coisas com a barriga, levar um pouco, desculpa aí gente a sinceridade, mas a gente já conhece um pouco da quantidade de pessoas que buscam essas informações, né, iniciais. E na maioria da galera que cria apenas beta, termina esquecendo desses parâmetros, esquecendo desses detalhes. Então vou dizer uma coisa a vocês sabem o que existe uma quantidade de oxigênio dissolvido na água, e isso também é importante para o beta, na fase inicial. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sobre essa questão de oxigênio dissolvido na água? Fala aí alguém que já sentiu, ou alguém já comentou, ou já fez teste. Se isso aí... Boa noite, Pablo. Boa noite a galera que está entrando. Sejam bem-vindos à live.
Alguém por acaso já ouviu falar sobre isso? Pronto, Emanuel disse que não. Quem mais aí? Tem mais alguém que não ouviu? Pronto, veja só, gente. O oxigênio, ele é importantíssimo que esteja, assim, a quantidade de oxigênio deve ser muito boa nos primeiros dias de vida do peixe. Por que isso? Do beta, da larva, né? No período larval, até os 15 dias, digamos assim. E isso é uma coisa que quase ninguém testa ou oxigena a água, digamos assim, do beta, para poder ter uma quantidade de alevinos com um oxigênio abundante, digamos, ali na água, certo? O ciclo eu não sei se vocês já ouviram falar ou já estudaram em época de colégio e tal, sobre a questão das trocas gasosas, né? A gente respira oxigênio e solta o gás carbônico, né? No caso do beta, no período larval, a gente tem que ver que ele tem duas fases. Ele tem uma fase onde ele depende muito do oxigênio que está na água, porque ele ainda não sobe para respirar. Esse é o período inicial, certo? E temos depois dessa fase, que é depois dos 15 dias, digamos assim. Isso varia entre eles, porque eles desenvolvem de maneiras diferentes, né? Cada um desenvolve de um jeito diferente. Mas normalmente a partir dos 15 dias já começa a aparecer alguns alevinos respirando o oxigênio, né? E aí, na verdade, é nesse período que a gente chama de alevino, né? Enquanto os órgãos ainda não estão formados, eles são larvas, depois são pós-larvas, certo? Isso é bom a gente até saber desses detalhes também de nomenclaturas, né? Assim que eles nascem, eles são larvas. E eles dependem desse oxigênio. Então, se vocês vão utilizar alguma água na reprodução... Claro que vai usar água, né? Se vocês vão fazer uma reprodução, o que é que vocês têm que fazer? Essa água, ela tem que ser rica em oxigênio. Pelo menos para os primeiros 15 dias. Então, algumas pessoas, e eu aqui, as reproduções todinhas que eu fiz aqui em casa praticamente, todas elas tinham uma daquelas mangueirinhas de oxigenador, sabe? Aí as pessoas dizem, mas pra que isso, né? Pra que essa mangueirinha e tal? Por causa dessa questão das trocas gasosas, né? A gente vai ter os alevinos lá consumindo oxigênio e liberando o gás carbônico. E aí vai ter um momento que vai ter menos. Então vocês vão notar que eles são mais ofegantes e tudo mais. E eles ficam mais na superfície da água. Todo esse processo só percebe quem realmente observa muito as coisas. Lá no criatório a gente já evita isso. Porém a água de lá ela já é bastante oxigenada. Então vocês têm que perceber que existem alguns detalhes que talvez você esteja tendo problema aí. E por falta de fazer testes, por falta dessa oxigenação talvez inicial, você esteja perdendo a alevina e não saiba. A gente tem que parar um pouquinho de ver todo mundo na internet postando coisa e achar que aquilo ali vai funcionar em casa. Sem estudar, sem fazer teste nem nada. Cara, funcionou na casa dele. Mas a água dele pode ser rica em oxigênio. E a sua não. Você faz tudo certo, mas você não sabe porque está perdendo alevino. E o cara lá tá dando certo do mesmo jeito, só que ele mora em outro estado. Ele mora no final, lá do canto lá do Brasil, em outro país, sei lá. Mas não é a mesma água que a sua. A sua pode ser de poço, a dele pode ser, né, fornecimento, ou vice-versa. E por aí vai. Então, como é que você vai saber isso? Então, para minimizar isso, se você não quer fazer um teste, oxigena a água, sabe? Você vai notar, várias pessoas, quando eu disse isso, tenta oxigenar um pouquinho, deixa lá só o oxigenador borbulhando, uma besteirinha assim, ó. É até interessante que quando chega naquele período de eles começam a respirar, quebra um pouquinho aquela oleosidade que fica na lâmina d'água, lá em cima, né? Lá na flora d'água, né? Não sei se vocês já perceberam, às vezes a água dos alevinos ela fica com aquela, parecendo uma natazinha, dependendo de como é a alimentação, dependendo de todo o seu manejo, ela fica como se fosse um filmezinho, né? Então, esse filmezinho aí, ele quebra com esse oxigenadorzinho, com essa mangueirinha, com uma bolinha. Então, isso é uma dica para quem, assim, não tinha a mínima noção que era necessário, sabe? Se você não tinha exatamente, Terezinha, essa tensão superficial da água. Muito bem, João. Obrigado aí por estar ajudando, porque às vezes a gente tá na live aqui, a gente foge as palavras da nossa mente.
Mas com esse intuito, na verdade, de querer ajudar, de passar o conteúdo, às vezes foge. Mas é exatamente isso mesmo, gente. Obrigado aí, porque essa tensão aí na água, isso faz com que os alevinos que queiram começar a fazer a respiração, elas tenham uma certa dificuldade também. Então veja que coisa interessante, quantas coisas não são faladas aí fora, nos sites, nos canais e por aí vai. A gente tá aqui debatendo sobre uma coisa que é só quem realmente estuda a fundo, detalhe por detalhe da coisa, é que vai perceber essas coisas. Às vezes pessoas que têm 1 ano, 2 anos, 3 anos, nunca achou que era importante ter um oxigenador na sua água, certo? Se lá tá funcionando e não precisa disso, beleza. Em muitos lugares não precisa, beleza. Só que em alguns lugares precisam. Então, tenham só cuidado, é só isso que eu quero dizer. A gente vai falar sobre esses cuidados básicos, né? Então, eu não podia deixar de tocar numa coisa tão simples que é a oxigenação da água, né? Na live passada, a gente falou outra coisa também. Que, por exemplo, na hora da reprodução, na hora do abraço nupcial, né? O macho, quando solta o esperma, e se a água ela tá mais neutra para alcalina, até esse nadar deles melhora, certo? Diferente de uma água ácida. Então, o pH influencia de certa forma em algumas coisas. E a gente tem que ter essa noção também de sempre manter aquele pH neutro o máximo possível. Se tá dando certo com pH ácido, beleza, gente. Se tá dando com pH alcalino, beleza. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a gente não está criando um peixe, porque o beta é bem interessante, porque como ele é um peixe híbrido, né, ele tem vários selvagens no sangue dele, esse beta que o nosso beta que a gente chama de beta doméstico, né, esse beta de linhagem, ele é híbrido de vários peixes, de ibeles, de marrachá, de maragdina, enfim, por aí vai, para tentar fazer aquelas linhagens todinhas que a gente tem, né, para tentar não, foi assim que conseguiram fazer, né. Então, por essa pluralidade, digamos assim, de sangues de outras espécies, isso faz com que o beta, de certa forma, ele até seja um pouco mais... ele aceita pHs mais, às vezes, extremos. Mas a gente tem que entender o seguinte, o normal dele é o 7.0. Ele pode variar entre 7.2, 7.4, não passar muito disso, é o ideal. E mesmo assim para baixo, 6.8, 6.6 já está muito. Mas assim, abaixo disso não é ideal, porque você vai passar esses peixes para outra pessoa depois. E provavelmente essa pessoa que recebeu o peixe, ela vai pensar assim, o pH dele é neutro, vou deixar neutro. Mas na tua casa tá ácida, aí ele vai ter essa troca de água que pode ser que ele sinta. E aí ele depois tem um choque de pH ou tem alguma coisa, aí ele depois vai dizer, poxa, perdi aquele peixe que comprei a você. A gente como vendedor, a gente fica preocupado também, sabe? A gente não quer simplesmente passar um animal e dizer, te vira. Não é isso, né, gente? Eu acho que isso não é ético, isso não é legal. A gente geralmente acompanha muito as pessoas que estão comprando os peixes da gente, a gente troca ideias, ajuda, as pessoas perguntam. Eu acho que é assim que a gente vai fazendo com que o hobby cresça, não deixando pra lá a coisa, certo? Isso é um conselho que eu dou a todo mundo. A gente tem que abraçar essa causa realmente pro hobby crescer, né? Galera que tá acenando aí, galera, valeu aí por estar acompanhando a live, viu? Fico muito feliz de estar com vocês aqui. E mande suas dúvidas, já eu vou começar a ler as dúvidas da galera. Então vamos lá. Alguém falou sobre a oxigenação, foi o que eu falei agora há pouco, né? Parabéns pela live, iniciativa, valeu galera, valeu. Gatti, alguma coisa assim, perguntou. O que é esse óleo? Eu tava falando sobre o óleo. Na verdade é porque a água quando fica parada ela cria tipo uma natazinha, é uma coisa bem simplesinha, uma coisa, você às vezes quando bota a luz você percebe como se fosse um óleozinho assim, mas é uma coisa bem fininha, né? Geralmente só se você deixar muito tempo e muita sujeira na água ela fica pior. Beleza, gente? Então a oxigenação na água é interessante, depois vocês dão uma lidinha, pesquisada na internet sobre essas coisas. E a gente, assim, pelo menos a gente aconselha quem não está com a água bem oxigenada colocar ela em movimento para gerar aquelas bolhas e tal e oxigenar mais. Ou botar uma mangueirinha com aquele reguladorzinho para ela ficar só dando aquelas borbulhazinhas bem pequenininhas
que isso não afeta em nada a questão dos peixes. E vocês vão ver que eles não só vão nadar assim na superfície do aquário, da bacia não, viu gente? Ele vai nadar, ó, ele vai procurar alimento lá embaixo mais facilmente e tudo mais. Então são alguns detalhes que podem estar ajudando vocês aí no crescimento, no desenvolvimento deles. São fases cruciais, esses 15 dias são importantíssimos. Geralmente os peixes que passam esses 15 dias e chegam logo um mês, eles chegam à fase adulta mais facilmente. Então essa fase é crucial. É interessante, sabe, porque muita gente chega... É difícil você contar aquela quantidade de larva de beta que tem assim, logo de início. Você vê aquela quantidade assim, você tem uns 300 aí. Aí de repente morre 50, né? Vai morrendo aos poucos, você não percebe. Porque ele vai morrendo e ele vai como se fosse esfarelando. Ele vai como é que chama? Ele vai se desfiando lá dentro e você nem percebe, né? Quando ele vai... Às vezes você passou o dia fora e tal, e quando chega no outro dia só bota alimentação, e no outro dia chega e dá uma limpezinha, alimentação e tal. Você não percebe que alguns alevinos morreram. Você vê 1, 2 e tal. E se tiver o macho, quando morre ele já vai fazendo a limpezazinha logo aquele no início, né? Se decompondo. A Terezinha sempre me ajudando aí, ó. Valeu, valeu, José. Então assim, eles vão se decompondo e vocês não vão percebendo. E aí aquele número todinho vai diminuindo e você às vezes perdeu 50 e você nem percebeu. Então esses detalhezinhos que eu tô falando pra vocês, gente, faz com que vocês evitem o máximo a perca, sabe? Dessa quantidade de alevinos. Então vamos lá, gente. Outro ponto, a gente falou do pH, falou de oxigenação, né? Essa questão de... Vamos começar a entrar na parte da alimentação. Eu ainda não vi as perguntas. Tem o pessoal falando aí. Aqui o Instagram mostra o pessoal entrando. Isso deixa as conversas lá em cima. Às vezes eu não acompanho. Fala aí sobre a quantidade de alevino para os primeiros dias. Vou tocar nesse ponto agora, Hélio. Vou falar um pouquinho de alimento, né? Infelizmente a live é rápida, né? Então tem que ser um pouco mais dinâmico. Vamos lá. Alimentação. Primeira alimentação dos alevinos, como eu disse logo no início do vídeo, você já tem que separar antes da reprodução, que é o cisto da artêmia. É essencial, pelo menos no primeiro mês de vida. Beleza, gente? Outra coisa que a gente aconselha é você ter um outro alimento que já seja de água doce. Por que isso? Porque ele vai ficar lá na água por mais tempo, né? Você vai soltar lá, por exemplo, como paramécio, você vai despejar algumas gotas lá, algumas quantidade de água lá, seringa, enfim, do jeito que você colocar. E aí vai ficar os paramécios lá nadando por dias e dias. E aí o Betinha vai lá, ó, a larvinha vai pega um aqui, aí outro dia tá lá ainda e eles ainda estão pegando. Então, enquanto eles não vão pegar a artêmia, que são os primeiros 5 dias, digamos assim, 5, 6 dias, eles ainda não têm essa desenvoltura. Alguns conseguem, outros não. Eles vão pegar esses alimentos. Então vocês precisam estar separando pelo menos um paraméciozinho, um infusório. O infusório nem tanto tem muito resultado, mas um paramécio mais. Ou o zooplâncton, né? Também podem ser zooplâncton. Isso que cabe na boca dele tá ótimo. E o cisto de artêmia, beleza? Separou, reproduziu, nasceu. Primeira alimentação deles, a gente não coloca. A primeira alimentação deles é o saco vitelino. Vocês vão perceber que os animais, a gente está falando para a galera que está começando, né? Galera que não tem experiência alguma a reproduzir agora. Você tem lá as larvas de forma vertical, né? A cabecinha para cima, a cauda para baixo e o macho cuidando nesse período. E aí eles estão lá consumindo o saco vitelino. O saco vitelino é rico em proteínas, carboidratos e outras propriedades, digamos assim, outros compostos que fazem com que o animal ele consiga viver ali só daquilo ali. É essencial. O que ele tem ali é essencial para ele sobreviver até ser consumido por completo. Depois que ele consome por completo, ele vai começar a procurar alimento. Aí ele sai daquela posição que estava assim, cabecinha para cima e o corpo para baixo, e ele começa a nadar na horizontal. E aí o que acontece? Ele precisa procurar esses alimentos. Boa noite. E aí, Lancelote, beleza? Marcos aí falando sempre de mim, né, seu Marcos? Valeu, galera. Muito feliz com vocês aqui.
Então ele vai começar a nadar na horizontal. Aí ele vai começar a predar, né? Ele vai começar a buscar alimento que está disposto na água. Nesse período, como eu falei, paramécios ou plâncton, qualquer alimento já ajuda. Nesses primeiros dias aí, no terceiro, no quarto, no quinto dia, com certeza eles vão se alimentar praticamente disso. E aí, a partir do quinto, você começa... você tem... Se no quinto você vai colocar, você vai ter que eclodir antes, né? No quarto dia já bota lá o cisto para eclodir. E a galera que tá precisando de cisto, ó, FG, o nosso parceiro aí, tá o link dele aí. Ele vende um cisto maravilhoso aí, um cisto tipo A. Vai lá falar com ele no site dele e comprar, que é de qualidade. Então ele vai lá com esse ele vai tentar pegar alguns náuplios, mas alguns não vão conseguir. Então se você colocar muito náuplios de artêmia, o que é que vai acontecer? Vai morrer. Várias vezes aconteceram de alguém vir falar comigo dizendo assim: Melk, não sei o que está acontecendo, meus alevinos estão morrendo e estão morrendo muito. É assim, do nada, tá tudo bem, no outro dia começa a morrer tudo. E aí? Vamos analisar, né? Aí eu disse, ó, manda vídeo pra mim do que tá acontecendo, certo? Como é que tava antes, mostra e tal. Aí eu olhando assim, rapaz, o que é essa névoa aí embaixo? Aí eu disse, eu não sei, cara, ficou essa névoa aqui. Eu disse, sabe o que é isso? Resto de alimento. Então ele tava colocando alimento demais, estragou a água, esse alimento fungou e começou a sujar a água, começou a estragar ela começou a feder, né? Então, veja que coisa importante. Vocês precisam colocar a quantidade de alimentos que eles consumam rapidamente, certo? Coloca em vários cantos do aquário, da bacia, enfim, não coloca só num local, não. O cisto da artêmia, os náuplios da artêmia, elas vão se movimentar por um determinado tempo, mas depois elas vão ficar agarradinhas num canto lá tremendo, assim, ó, num cantinho, né? E elas não vão se movimentar para longe, não. Então, se você fica colocando num local só determinado, o que é que acontece? Vai começar a acontecer os estresses, que a gente chama, entre irmãos. O que é isso? Eles vão começar a comer ali naquele determinado canto. Alguns vão começar a afastar os irmãos para poder comer primeiro que eles. E aí esses que são afastados, eles entram nesse estresse, digamos assim, e eles começam a comer menos. E aí começa a ter aquela disparidade de um peixe que é maior que o outro naquela ninhada que deveria ser tudo do mesmo tamanho. Então, tenham cuidado, gente, na questão da quantidade de alimento que vão colocar. O paramécios ou plânctons, eles, de certa forma, como eles já são de água doce, eles vão ficar lá, ó, por um bom tempo e tudo mais. Agora, cuidado também para não exagerar. Observe, de vez em quando bota uma luzinha, sabe? Se está com a curiosidade de saber se tem alimento lá, se o zooplâncton ainda está por lá, e pega uma seringazinha, dá uma puxadinha na água lá, ou pega um copinho, bota na luz assim e tal, e enxerga. Enfim, quanto mais curiosos vocês forem para os detalhes da criação, mais sucesso vocês vão ter, mais vocês vão aprender, menos erros vão acontecer. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos ver se tem algumas dúvidas sobre essas coisas. Mineirinho aqui perguntando para mim se já é errado colocarmos em espaços maiores, como casca de geladeira, tanques, eu acho coisa assim, né? Nas primeiras semanas. Cara, não é problema, viu? Não é problema, Mineirinho. Inclusive, várias pessoas, a gente também já fez isso, de reproduzir já direto no tanque. Para justamente evitar a questão de fazer a TPA ou TTA, enfim. Deixa eu até anotar aqui uma coisa. Porque quanto menos estresse por causa de troca da água tiver, melhor. Uma coisa que eu fazia muito aqui em casa era fazer um sistema de gotejamento. A troca ela acontecia de uma forma gradativa ao longo do dia. Então eu tirava uma quantidade de água num dia e depois botava lá um baldezinho em cima do aquário e botava a mangueirinha pingando lá, e aí eu ia trabalhar. Quando voltava, aquele balde já tinha secado, já tinha completado a água novamente. Então esse sistema de gotejamento ajuda muito a quem quer fazer a troca sem os alevinos perceberem essa mudança de parâmetros que pode acontecer. Quando você faz a reprodução já em tanque, e aí você tem, sei lá,
plantas e já tem zooplâncton, às vezes Daphne ou coisa parecida, cara, a chance de dar certo é muito grande. Sabe por quê? Porque você tá fazendo com que o beta cresça num ambiente bastante natural, sabe? Ele tá praticamente do jeito que é lá nos charcos, nas lagoas e tudo mais. Então a chance de dar certo é muito maior. Mas nem sempre a galera tem esse espaço. Galera que mora em apartamento, casa e tal, que não tem um terraço, não tem como colocar tanque e tal. Dá para fazer reprodução em casa. Já vi reprodução de muitos amigos meus, um espaçozinho de uma varandinha, sabe? Colocando lá apenas um isopor e criar a ninhada todinha no isopor, até a separação, até a venda e tudo mais. Eu também já fiz isso, só em um isopor, fazer essas trocas de águas e tudo mais, e dá certo você levar uma ninhada, por exemplo, num isopor de salmão, certo? As trocas frequentes e tal. Tem algumas linhagens que são um pouco mais complicadas, que são mais agressivas, é evidente, aí você tem que ter cuidado na população, na superpopulação, mas ninhadas que são um pouquinho menores e tal, dá para levar de boa, 50 levinhos, por aí vai. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém que perguntou alguma coisa. Beco do Bigodão. Já ele vai sumir. Abraço aí, Recanto dos Betas. Abraço aí pra vocês aí. Conor Betas. Long é melhor do que placar. Isso a gente vai falar em outra live sobre as questões das linhagens, certo? Nascido um dia e separar. Dia de nascido ou dia de separado do pai? É o que? Polêmica? Eu não tô entendendo não. Vocês estão falando alguma coisa e eu perdi o fio da meada aí, não foi? Eles não comem microverme não, longo quando nascem não. Cara, vamos falar do microverme. Microverme pode ser utilizado... Assim, você pode até substituir, digamos assim, os náuplios de Artemia pelo microverme. Não tem a mesma quantidade de proteína, evidente. Olha, eu acho que não tem nenhum alimento vivo que compara a quantidade de proteínas dos náuplios da Artemia, certo? Mas já vi várias pessoas levarem, eu não, nunca quis fazer isso, mas assim, já vi vários colegas nossos levarem até a fase adulta apenas com microverme, certo? Porém, ele é um alimento gorduroso. Então, quando você utiliza um alimento que é gorduroso, você vai ter outras coisas que podem aparecer no beta posteriormente, né? Enquanto eles são alevinos, eles estão consumindo, eles têm um metabolismo diferente dos adultos, mas mesmo assim ele vai ter uma concentração um pouco menos de proteína, mais de gordura e mais de outras coisas que podem ajudar ou não. Então o microverme eu nunca gostei, vou ser bem sincero para vocês, porque fede, né? Se você cuidar direitinho e tal, mas quando você erra alguma coisa já começa a feder. E ter alimento vivo, a gente vai falar um pouco sobre uma live só com a questão de alimento vivo, mas você tem que ficar fazendo sempre aquela troca, né, fazendo starts, para sempre ter aquela cultura top, bombando e tudo mais. Já utilizei, hoje não, mas a gente começou com uma cultura nova lá o verme do vinagre. Então, nos primeiros dias, o verme do vinagre, o microverme, eles são um pouquinho maiores ainda que os náuplios de Artemia, pelo menos até os 5 dias, que é aquilo que eu falei, que é o mesmo tempo de colocar praticamente os náuplios da Artemia, né? Alguns alevinos vão pegar, outros não. Então, para que isso não aconteça, né, é importante ter zooplâncton, paramécio. Inicialmente, nos primeiros 3 dias ali, no terceiro dia de nascido, você já tem esses zooplânctons lá, os paramécios já nadando, dispersados na água lá. Aí o 4º dia a mesma coisa, o 5º dia ainda deixa, 6º dia ainda coloca, porque vai ter alguns alevinos que ainda não vão pegar, as larvas ainda não vão pegar a Artemia, não vão pegar os náuplios da Artemia. Então é bom ter essas outras coisas lá. E isso às vezes vocês, gente, se vocês têm plantas aquáticas, esse tipo água-pé, se vocês têm aquele alface d'água, cara, eles são riquíssimos nesses micro-organismos, sabe? Você pega aquele água-pé
e coloca simplesmente num tanque dos alevinos. Agora, claro, não vamos pegar água a pé de qualquer lugar, de qualquer lagoa e trazer e colocar não, viu gente? Você pode trazer parasitas e problemas para o seu... eu digo a planta que já está no seu criatório, que você já está familiarizado com aquilo que aparece ali e tudo mais, então não vai acontecer nada. Então, antes de reproduzir, ó, já coloca lá aquela plantinha lá, aquilo gera micro-organismo, é aquela raiz, né? Aquela raiz do água-pé, do alface d'água, dessas plantas superficiais que tem grande raiz, grande quantidade de raiz, gera muito micro-organismo. Então, ó, você nem vai se preocupar nesses primeiros dias, porque você está deixando o ambiente, aquilo que eu falei, ó, cada vez mais natural. Isso ajuda pra caramba. Até a folha de castanhola, ela cria também essa infusão, ela já cria micro-organismo. Certo? Esses zooplânctons também já aparecem quando a folha de castanhola você coloca lá, ela começa a se decompor e começa a aparecer. E você botou a plantinha, gente, vai bombar. Logo nos primeiros dias, nem se preocupa muito. Mas o que eu queria dizer para vocês é que é básico ter essas coisas logo inicialmente, né? Você ter isso antes da reprodução, já ter tudo certinho para quando ter os alevinos já tá no momento certo com a alimentação. Beleza, gente? Então dá para usar microverme? Sim. Botei o selvagem... Botei um selvagem com um de linhagem, deve ser. Será que dá certo? Gente, não sei. Depende do que você quer, viu? É assim, a gente pode debater um pouquinho. A gente vai falar sobre essa questão. Vou misturar linhagem com outra linhagem. Mas isso aí a gente ainda vai falar um pouco mais na frente, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Leno chegando. Grande Leno. Deixa eu ver aqui. Deu um negocinho aqui. Rapidinho. Beleza, gente? Porque tá dando um negocinho aqui na câmera. Tô voltando aqui. Deixa eu ver quem é que mais tá falando aqui. Olha aí, ele tá virado ajudando aqui, viu? Seu Hélio, parabéns aí pela sua participação, viu? Falando aqui sobre a questão da coluna d'água, né? Pronto, a alimentação ficou claro, primeiro o básico inicial, né? E aí, cisto de Artemia é importante, é bom variar, né? Tentem utilizar outros alimentos, certo? Vão fazendo testes, porque aí vocês vão sentindo o que é mais legal, porque cada pessoa tem um tempo diferente de dedicação, né? Então, esse seu manejo pode influenciar, muita coisa pode influenciar, para bom ou para mal. E aí por isso que eu usava muito o microverme não, o verme do vinagre, porque, cara, olha... Pense numa cultura fantástica. Você tem uma cultura, você passa um ano com ela sem fazer nada. É impressionante, cara. Assim, eu não sei se vocês já conhecem, mas procurem saber sobre ela e tenham ela, porque se caso acontecer alguma coisa com seu cisto, ou acontecer alguma coisa com o alimento que você está oferecendo para os alevinos, para as larvas e tal, cara, isso salva. Assim, pelo menos para os primeiros dias e tal, porque também não é muito bom dar, porque também é um alimento gorduroso, mas isso já salvou algumas vezes aqui. O cisto não estava conseguindo eclodir, tinha acontecido um negócio aqui, teve outra vez que o cachorro pegou aqui as minhas coisas e tal. Então, aquilo ali veio como uma luva. Nunca usa praticamente. Quando eu usava era num momento assim de crise. Então, a cultura é impressionante, cara. Ela passa um ano dentro de um baldezinho, de uma garrafa lá, e vai consumindo a maçã que está lá, dentro da água misturada com vinagre, e bomba, impressionante como bomba. Aí você vai fazendo start e tudo mais, né? Mas aquela cultura inicial, ela passa um ano. Eu tive uma aqui que passou um ano comigo, tem gente que já passou mais com ela. Mas você não faz nada, você não alimenta, porque alimento já é aquelas maçãs que está se decompondo por bom tempo, né? Por um ano tá lá aquelas maçãs se decompondo, é impressionante isso. E eles estão lá, ó, viradinho, nadando, e você pode utilizá-los. O Hélio falou sobre a questão de coluna d'água, né? Olha, isso já tem estudos falando sobre isso, que coluna d'água mais baixa é ideal para o crescimento dos betas, certo? É importante, Não quer dizer que ele não vá ter problema, vai ter muito problema se tiver coluna d'água alta. Não, mas
isso já tem estudo comprovando que ajuda, né? A gente tem os tanques e tal, a gente coloca mais quantidade de água porque a gente vai ter mais peixes e tal, mas tudo isso depende muito do manejo que você tem, certo? Então é legal você, como o rapaz estava dizendo, já dá para reproduzir dentro de uma caixa de geladeira, de um tanque, dá, mas não bote muita água logo não. Por quê? Porque isso, de certa forma, no começo não vai ajudar muito. Vai ajudar se tiver com menos água. Porém, aos poucos você vai subindo a coluna d'água e vai chegando a um nível um pouquinho mais alto, 30 centímetros e tudo mais. Eu acho que é bastante suficiente para a criação do beta. Não precisa subir muito, né? Mas que os peixes, assim, tem a lagoa aqui perto de casa, entrava água, era aqui no peito, ó, tava cheio de beta. Dava uma pulsada, era beta que só a bexiga. E a água tava batendo aqui no peito. Então, na natureza, ele nem sempre tá na pocinha, não. Ele sempre tá naquela quantidade de água pequena, não. Então eles sobrevivem também. Porém, não ajuda muito ter muita quantidade de água. A verdade é essa, né? Só ajuda quando você tem uma grande quantidade de peixe, tá concentrado lá, eles já estão com um tamanho de mais de um mês e meio e tal. Então você vai ter que ter volume de peixe, você precisa de altura, certo? Então, os primeiros dias de vida dele, você com 10 centímetros, 15 centímetros no máximo de coluna d'água, é bastante suficiente para eles, beleza, gente? Aqui, ó, o rapaz aqui falando sobre amônia subindo. Valeu pela dica do bigode. É isso aí, tamo junto, galera. É um prazerzão mesmo. Gente, desculpa perguntar porque sou novo ainda nesse mundo. Queria saber se posso dar para os filhotes. Os meus nascem hoje. Os seus nascem hoje e você ainda não tem alimento, cara. Foi isso que a gente tava falando, ó, na live passada. Tem que se preparar, Pablo. Tem que se preparar. Antes da reprodução, tem que estar com alimento. Então, olha, bota uma folhinha de castanhola aí, se possível, se conseguir encontrar, né? É a Terminalia catapa, o nome científico dela. Não sei na sua região como é o nome popular, mas aqui é folha de coração de negro, folha de castanhola, sete copas, enfim, tem vários nomes ela. Mas ela já ajuda um pouquinho a criar a infusão. Mas, cara, eles vão nascer agora e não vão comer nada. Ainda você tem alguns dias para se preparar. Então, coloca aí uma folhinha de castanha para ajudar. Que é aquilo que eu falei. Essa infusão já cria um certo micro-organismo. Se você tiver plantas e tal, aquela superficial, coloca para ajudar também. Enfim, mas aí você tem que ter o cisto da Artemia. Compre correndo aí. Tem um site do FG aí. Vai lá falar com ele para ver se ele consegue entregar a tempo aí para você. Cara, foi Kelly Medes, né? Kelly Medes, né? Eu acho que é assim, eu não sei dizer o seu nome não. Mas veja só, cara, tava falando aqui sobre a questão da fêmea, não deu abraço. Antes de dar abraço, desovou sozinha, né? Desovou sozinha. E aí, eu falei isso na live passada. Dá uma olhadinha na live passada lá, que a gente falou sobre isso. A gente debateu muito sobre essa questão de fêmeas que dão problema na reprodução, alguns tipos de problema que podem acontecer com o macho. Foi a live retrasada e passada foi falando um pouco sobre a fêmea, os problemas com a fêmea. A gente tá dizendo isso lá. Aí, infelizmente, eu não vou poder repetir porque hoje é falando sobre os alevinos, beleza? Olha aí a galera aqui, ó. Ricardo aqui respondendo algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Boa noite, tô aqui fazendo uns testes. Você adubando os tanques. Ele dá certo, deixando 7 dias. Depois soltar ninhadas, 4 dias. Ninhada. Adubação de tanque é uma alternativa também. Fazendo dos beta aí participando. O cara é show de bola. Conhece muito também. Adubação de tanque. Podem pesquisar também, isso ajuda muito. A adubação do tanque é aquilo que praticamente eu já falei no começo, mas não utilizando esse nome. Essa questão de você ter o alimento vivo já pronto antes deles começarem a nadar na horizontal. Então, quando você aduba o tanque, você deixa lá bombando de alimento vivo. Então, eles vão lá, agora é alimento vivo de água doce, né? É o zooplâncton lá, enfim, são alimentos que cabem na boca daquelas larvas, né, nos primeiros dias. É aquilo que eu falei. Então, se você tem essa quantidade, já coloca
você também vai ter sucesso. Se você quer deixar lá a ninhada, tá num tanque, alguma coisa e tá bem adubado, você também não vai se preocupar muito. Então tem esse manejo também. Então tem vários manejos de forma diferente de fazer. Então estudem, gente. O que a gente tá fazendo aqui é dar uma pincelada em algumas coisas para vocês começarem a entender. Daqui vocês pegam as palavrinhas que a gente tá dizendo e dá uma pesquisada na internet lá e vê o que é que tem. Cuidado, que nem tudo dá para se confiar. Foi aquilo que eu falei aqui agora há pouco. Nem todo mundo fala do que deve falar e por aí vai, né? Então, cuidado. Galera falando aqui, deixa eu ver. Aí sabe muito, a enciclopédia humana, cara. Obrigado, Felipe, obrigado. A gente, enfim, sabe muita coisa não, mas que a gente sabe, a gente passa aqui, ó. Galera tá mandando solicitação, eu não vou poder hoje aceitar a solicitação de vocês para participar da live, mas a gente ainda vai ter outras lives aí com uns convidadozinhos aí, com certeza. E a gente vai debater sobre outros temas, sobre linhagem e tudo mais, que a turma tá pedindo muito. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui mais. Quanto tempo posso estar reutilizando a fêmea para outra reprodução? Tá na live passada, hein? Uns 15 dias a 20 dias aí. Deixa eu ver aqui. Tem muita conversa, gente. Vocês falam muito. Já sei, ó, Rob Beta aí já entrou, né? Tá aí fofocando, falando coisa, né, Rob Beta? Olha aí, a água TPA, assim, 3 gotas de leite na caixa, leite. Pronto, aí a galera falando como fazer paramécios, os micro-organismos. Tem várias formas. Pesquisem, gente, pesquisem, tem muito jeito de criar paramécio, criar zooplâncton, isso não é difícil, não. Folha de mamão seca, embaúba. Cara, a grande maioria das folhas secas conseguem produzir zooplâncton, paramécio, certo? Quando você coloca na água, ela começa a decompor. Isso é a coisa mais natural do mundo. Sabe como é que eu fazia há 20 anos atrás os paramécios? Eu pegava a caqueira que tinha aqui, o vasozinho de planta. Quando colocava água nela, tinha um pratinho embaixo assim, onde ficava acumulada aquela água ali. Pronto, aquela água dali era já cheia de micro-organismos. Sabe o que eu fazia? Pegava ela e colocava na água, numa quantidade de água maior, né? Água já tratada e tudo mais. E aí, de vez em quando, pingava um pouquinho de leite, né? Ou colocava, por exemplo, uma casca de banana lá. Isso já ajudava a criar essa infusão e já ajudava a criar os micro-organismos e tudo mais. Alface não é nem tanto, a infusão da alface não é tão boa. Mas assim, funciona também. Então, tem diversas formas, gente. A gente vai ficar aqui falando várias e... eu vou olhar, viu, Ricardo, o zap, já. Tem muitas formas de fazer um monte de coisa, aí fica complicado. Uma dica boa é fazer a pesquisa no Google Academy, pronto, show de bola. Galera, alguma dúvida mais aí sobre esses cuidados básicos que a gente tem que ter com a ninhada para não perder ela? Tem outra coisa, gente, temperatura da água. Essa temperatura, se ela for, quanto mais ela elevada for, melhor. Por quê? Menos chance de pegar íctio, ou odínio, né? Ou a doença do veludo e tudo mais. Então, se vocês... É aquilo que eu falei nas lives passadas. Ó, esses são complementos, viu, gente? Vocês corram para ver as lives passadas, porque ainda a gente tá deixando lá. O que pode ser que em algum momento a gente tire. A gente não sabe se acontece alguma coisa também. Pode sair alguma coisa. Enfim, vai lá, corre, assiste logo. Engole tudo ali que tem, porque é conectado, as coisas são conectadas. Então dá para fazer tudo isso, né, gente? Tem muitas formas de ter sucesso. E aí vocês vão pesquisando também. A gente tocou nos pontos, vocês dão uma pesquisada no Google, certo? Tem muita coisa lá na live passada já dessas coisas que estão falando por aqui. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui. Eu botei o peixe hoje à tarde. Bolha normal. Pouca bolha, normal. Normal, e depois ele faz um pouquinho mais. É legal usar o filtro para manter a qualidade da água. Tem um filtro do canto, de filtragem mecânica, biológica. Cara, o problema de utilizar o filtro é os alevinos serem sugados, certo? O beta ele não precisa necessariamente ter um filtro lá.
o que você precisa é dar uma qualidade de água. Então, essa qualidade de água você pode dar fora do aquário do beta e depois pegar aquela água que está boa e colocar no aquário do beta. É assim que a gente faz. A gente tem uma água tratada, uma água boa, uma água excelente fora do aquário do beta. O que é que a gente faz? A gente tira um pouco da água que está lá, água velha, digamos assim, água que já está, às vezes está com amônia já subindo e tal, a gente tira um pouquinho dela e completa com água boa, certo? Então, por isso que a gente não utiliza filtro, por causa dessa troca. A gente está fazendo a filtragem na mão, né? A gente é o filtro, na verdade. A gente está pegando e colocando uma água nova. E é isso que eles precisam de água com qualidade. Aí, Rob Beta confirmando aí que dá para fazer com infusório com casca de banana. Vai ter, Bruno, umas lives falando sobre doenças, sim, certo? Inclusive falei agora há pouco para ter cuidado com a temperatura, para não pegar o íctio, né, gente? Então escolhe um cantinho do aquário, como disse nas lives passadas. Um cantinho no aquário não, um cantinho na sua casa onde a temperatura seja um pouquinho melhor e haja menos variação de temperatura. Quanto mais chance de variar a temperatura, aqueles locais onde o vento passa assim perto de janela ou de porta e tal, aquele vento passa, um vento frio, aí a água está numa temperatura, começa a receber aquele vento, ela começa a cair, né, começa a ficar mais fria, aí o que é que acontece? Faz com que a água mude, tem essa variação e aí os peixes começam a ter sentir essa variação e começam a ter problemas, beleza? Podem começar, aí é onde é que os parasitas estão lá, estão na água o tempo todo, eles só estão esperando o peixe cair a imunidade, quando cai ele vai lá e puf, pega e aí é bronca. Coluna d'água alta pode dar bexiga patatória, bexiga natatória não é o problema, eu não vou dizer que é todo, porque eu não sei, mas o beta tem bexiga natatória. Bexiga é um órgão, certo? Que ajuda o peixe a flutuar ou afundar. Ele infla ou diminui conforme os gases ali, ele regula, o corpo dele regula isso para que ele suba ou desça. Bexiga natatória é um órgão, viu, gente? Só para esclarecer isso. Problema de bexiga natatória é outra coisa. Isso aí pode gerar por vários problemas, pode ser uma bactéria, pode ser alguma coisa na alimentação, ele come e aí a bexiga natatória dele tem algum defeito já e aí ele fica meio cambaleando e tal. Então, não é bexiga natatória, é problema na bexiga, né? Só para esclarecer, beleza? Então, é a questão de nível de água, de coluna d'água influenciar na questão de bexiga natatória, isso é raríssimo, viu, gente? Você dizer que o peixe entortou porque a quantidade de água foi muita, é raríssimo isso acontecer. Geralmente você errou em outra coisa e aí a turma vê aquela quantidade de água e acha que foi isso, mas é raro mesmo. As lives ficam melhores a cada dia, valeu, cara, valeu, mano, fico muito feliz e tá atendendo as expectativas de vocês, ó. A gente chegou aqui a 60 pessoas já, agora a gente tá com 55, eu fico muito feliz. Se tivesse uma pessoa aqui acompanhando, eu tava contando as mesmas coisas. Agora eu gosto quando vocês estão aqui, porque a gente vai trocando essas ideias, beleza, gente? Então, a live foi ótima, gente, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês e espero que a gente tenha mais dias assim, certo? A gente vai ter vários temas bem legais aí. E espero que vocês estejam acompanhando as próximas também. E venham com dúvidas. Eu não vou contar quais são os temas que tem. Assim, tem vários temas. E aí vocês chegam aqui e vão escutar o tema que é daquele dia, certo? Mas eu não vou mandar a lista para vocês não. Sabe por quê? Porque quando a pessoa manda assim a lista, a pessoa só vai naquele tema que interessa a ele. E o que eu gosto é essa participação aqui, ó. Tem gente muito experiente aqui acompanhando a live, falando e ajudando enquanto eu tô aqui falando também, certo? E a galera tá perdendo, quem não tá na live só vai ver o meu vídeo, só vai ver o que eu tô falando, e tem gente aí falando também coisas fantásticas aí para complementar aquilo que eu tô falando, e até se eu tiver errado em alguma coisa, dizer algo ali para eu me corrigir, porque às vezes a pessoa na empolgação fala besteira, né? Mas a gente tá aqui para ajudar. Agradeço aí aos amigos aí que estão acompanhando, o Bruno, o Lancelotti, o José, o Hélio, Cabo representado aí, ó. Aí, Cono, beleza, cara, a galera do Cabo de Santo Agostinho, né? Aqui é a minha cidade.
Tem muita gente de Jaboatão aqui também. Cara, muito feliz mesmo de estar com vocês. Então, até a próxima live, certo, gente? Tchau, tchau.